que eu sabia. Mas hoje, cada vez mais, eu sinto que eu, podendo contar a história dos lugares de um jeito mais divertido, é o jeito que eu consigo aprender, né? É o jeito que eu conseguiria ter aprendido lá atrás e que é um pouco professor de cursinho, né? Que tem aquela didática mais gostosa. Então, eu tenho o maior prazer às vezes eu recebo lá, minha professora mandou ver esse vídeo. Eu falei, nossa, que legal e que responsabilidade pra não falar besteira aqui, né? Meu pai até você checa a fonte. Eu falei, pai, a história tá em movimento, né? Sempre muda. E é verdade, né? A gente tem coisas que são descobertas a todo momento e muda tudo a história. Então, às vezes a gente vai cometer erros históricos e tento acertar tudo o máximo que eu posso. Às vezes nem são erros, né? São abordagens, porque mesmo de um único assunto tem, principalmente na história, né? As ciências exatas, que são as nossas, eu acho que é um pouco mais certinho. Preciso. Agora, você tem enfoque histórico que olha por caminhos diferentes e dão outros resultados. Não, né, total. O Nero, né? O Nero, né? Que tacou fogo em Roma e que tem versões que ele nem tava lá. Agora eu acabei de tava lá e fiz um programa sobre a história dos romanos, por exemplo. E aí dizem que o Nero nem tava lá e assim, o que contam sobre ele, acho que esse foi meio terrível mesmo, né? Matou a mãe, ele deu uma pirada. Mas assim, as versões que a gente escuta dele é dos sucessores, que eram os concorrentes políticos dele. Então a gente tem uma versão de quem contou essa história, uma das coisas mais geniais do Egito, aliás, um dos programas mais legais do canal, é a história, você vai gostar, da Hatshepsut. Vocês já ouviram falar dessa mulher? Eu já ouvi. A Hatshepsut, gente, foi a maior faraó mulher que o Egito já teve. Ela governou o Egito por 11 anos, assim, é uma mulher que, Cleópatra, se você for lá, tem um negocinho da Cleópatra no negócio, ela não é importante. Essa Hatshepsut, ela construiu templos, o templo de Karnak, que é um dos mais importantes, os maiores obeliscos, ela colocou lá em homenagem ao pai. E por que a gente não conhece muito dessa mulher? Ela foi a faraó que foi deletada. Os sucessores meio que não queriam por ela ser mulher, tal, deixar ela na história. Então tentaram apagar tudo que ela tinha feito. Mas algumas coisas, como os templos, eram feitos para os deuses. Então aquilo seria um grande pecado destruir e apagar. Então deixaram. E ela teve que usar barba para representar o faraó, para ser faraó, Então por muito tempo os arqueólogos ficaram meio que... Cara, mas quem é esse faraó que chamam de a faraó, mas usa barba? É genial a história dessa mulher. Eu ia só deixar um pouquinho e eu ia poder usar um belo bigode. Eu sou faraó Ana. Mas você lá dentro das pirâmides, assim, qual que é a sensação? Você fala, isso aqui... Não dá para os caras ter construído só com cuspe e marretinha. É muito louco, porque... É muito, mas assim, é o que eu falo, através dos erros ali das outras pirâmides, a gente entende que sim, que parece que não foram os astronautas, apesar do History Channel... Não é nem apesar dos erros, assim, mas que... a dificuldade, cara, aquilo até hoje é difícil até você falar, como que eu ia transportar isso aqui? Hoje em dia não dá. Então, fizeram o orçamento lá pra construir, é surreal o prazo e o orçamento daquilo, com a nossa tecnologia meio que não dá pra fazer aquilo. É muito grande, mas era um pouco assim, os faraós, eles eram descendentes dos deuses. Então eles tinham que... E aí a pira dos caras é que a pirâmide seria um instrumento para levar ele pro pós-vida. Eu não sei quem inventou, mas alguém inventou essa pira. Acho que foi o... Na verdade, sabe a história das pirâmides? Como é que começou tudo? Antigamente eles eram enterrados em mastabas, né? Que era um bancão e ficavam embaixo. Só que aí teve o Djoser lá, o primeiro faraó que quis fazer pirâmide lá. Ele arrumou um arquiteto que é o... Aliás, é um dos primeiros caras médicos, assim, do mundo. O cara dessecava os corpos, estudava os corpos. O cara era um gênio. E aí ele resolveu empilhar 2 mastabas. Ele olhou e falou, 2 não, só não. Vou empilhar mais 3, 4, 5. E aí foi a primeira pirâmide. E aí tinha essa pira que a pirâmide seria um instrumento para levar o faraó pro pós-vida, né? Então, cara, para você ir pro pós-vida, se tinha que fazer uma pirâmide, então eu vou fazer. E aí foram 20 anos a construir, acho que 200 mil caras trabalharam na obra. 20 anos pra fazer o... 20 anos. E fora as coisas que você tinha que levar, né? Você tinha que levar todos os seus então objetos. A gente tem aqui em São Paulo uma pirâmide. Enterrados com tudo. Tem uma pirâmide em São Paulo, porque pra Copa não falou que ia fazer aquele... Pra chegar no aeroporto ainda não terminou. Era isso aí. Mas tá no bolso de alguém essa pirâmide. Tá no bolso de alguém a pirâmide. Mas e eram enterrados com todos os tesouros. O que era mais triste é que tudo foi roubado, inclusive meio que na época. Porque assim, a hora que acabava a pirâmide,
meio que acabava o dinheiro, muitas vezes o funcionário não recebia, e o cara falou, não vai me pagar, que eu fiz a pirâmide, não vai me pagar. Inclusive não era, acho que devia ter escravo também, mas não era. Eles ganhavam em pão e cerveja, né? Ó, que coisa boa. Mas aí o mesmo que construiu, parece que no final dava uma crise, não recebia, fala, pô, eu construí. Tem um monte de segredos, tem túneis, mas os caras sabiam, eles que fizeram. Então parece que os mesmos que construíram foram os caras que foram lá e roubaram os tesouros, né? Muitas vezes. E aí não sobrou nada. Só Mas tinha armadilhas mesmo? Tinha algumas armadilhas, sim. Tinha uns sistemas de portas que fechavam, tinha umas coisas bem legais. O único que acharam foi o Tutankhamon, que a gente conhece muito. Na verdade, Tutankhamon, com todo o respeito, Tuts, mas foi um bosta de faraó. Eles que era um moleque com análises meio todo doente, tinha 1000 problemas, devia ser um magrelinho, que não fez muito nada. Mas... Era muito novo, né? Quantos anos tinha? Morreu com 20 anos, acho que 22. Morreu com 20 e governou por quanto tempo? Acho que foram 6 anos. Na verdade... 14 anos, cara. Faraó. Mas e meio que não foi... É que o pai do Tuts causou, né? O pai do Tuts é o Akhenaton. Foi um cara, olha a pira do cara, né? Lá eram muitos deuses. E o Akhenaton, o pai do Tuts, falou, cara, não tem muitos deuses, é só um. É o Deus Sol. Ele resolveu mudar tudo. E aí, cara, foi um caos no Egito, imagina. Que nem agora o cristianismo falando, não é um deus, é um monte de deus. Trocava. E aí o Tutankhamon acabou assumindo, mas, tipo, meio que não queriam que ele estivesse lá. E aí ele morreu cedo, e aí tiveram que fazer a tumba às pressas. Era uma tumba pequenininha. E acho que desmoronou o negócio lá, ficou escondido. E aí foi a sorte, que foi o primeiro que acharam com todos os tesouros lá. Nossa, avaliado em 1 bilhão. Ó. Quanto? Acho que é avaliado em mais de 1 bilhão de dólares. Não tem preço aquilo, né, cara? Não, porque só em ouro já é muito dinheiro. E ainda... 2000 anos de história ali, né? E é muito legal você ir lá e você entra no sarcófago, na tumba lá do Tutankhamon, e ele tá lá deitadão. É o único que tá lá no lugar original. Os restos mortais estão lá mesmo. Restos mortais, o cara tá lá deitadão. Lá, queimado, né? É uma múmia que tá queimada, porque o embalsamento dele foi feito às pressas, porque queriam enterrar logo pra ver quem que ia assumir o poder no lugar. Então, inclusive essa coisa de a maldição do Tutankhamon, tem uma versão que diz que foi criado como marketing lá dos caras de jornalismo, mas tem uma coisa que, como foi feito às pressas, a pintura foi feita sem estar seco, o gesso. Então ele tem um bolor que diz que uma mina passou a mão lá e pegou uma doença. Muita gente morreu lá na tumba do Tuts. Mas o Carter não, né? Que foi o que achou. Mas muita gente morreu. E aí diz que é por causa desse fungo lá que ficou na tumba da mão. É por isso que tem que respeitar o Tuts. Tuts, você não foi ruim não, você foi grande.